ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Olá, esse é mais um episódio do ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã, uma organização com a missão de formar jovens empreendedores, jovens lideranças empresariais, com foco nos ideais de liberdade e de Estado de Direito. Meu nome é Felipe de Barros, eu sou associado trainee e hoje nós vamos falar sobre o livro que apresentamos recentemente no Instituto, que é o Pipeline de Lideranças, do autor Rancharan. Eu estou aqui hoje com a Luísa, com a Carol, apresentaram comigo, passamos algumas semanas aí debatendo e estudando o livro. E é um livro muito interessante, para mim teve um impacto tremendo. Recentemente eu fundei uma empresa, foi no finalzinho de 2020, e a leitura do Pipeline de Liderança me mostrou como eu posso consertar algumas questões dentro da minha empresa, como eu posso preparar a expansão da minha empresa. E é interessante que a introdução do livro, ele fala exatamente sobre as dores que eu estou enfrentando na minha empresa, que é encontrar talentos, encontrar pessoas capacitadas para ocuparem os cargos de liderança à medida que você vai evoluindo a complexidade ali das lideranças. E o autor, ele traz como aponta, na verdade, um principal problema das empresas, que é procurar fora de dentro de casa, não procurar dentro de casa, não formar lideranças dentro de casa e, ao invés disso, buscar no mercado. E ele traz isso como um problema, porque as fontes externas são finitas e é muito pior, você gasta muito mais energia e muito mais tempo procurando fora do que olhando para dentro e capacitando pessoas que já estão se destacando dentro da sua empresa. E me conta aí, Carol, o que você achou aí, quais foram as suas impressões do livro, como que você lidou aí com essa leitura e o seu dia a dia na empresa? Ei, Felipe, o livro foi muito enriquecedor, né? Principalmente para mim, pessoalmente, na passagem 5, né? A gente vai falar mais um pouco sobre ela mais à frente no podcast. Mas o autor conseguiu demonstrar de forma clara e bem objetiva um caminho de sucesso para a gente poder capacitar gestores dentro da nossa própria organização, da nossa própria corporação, né? Como você mesmo falou, está cada vez mais caro, está cada vez demandando tempo maior da nossa posição como líder da empresa, de capacitar pessoas externas, treinar elas, né? Até mesmo para encontrar uma pessoa de fora e contratar ela, colocá-la dentro da nossa empresa e ver que ela está de acordo com o fit cultural também. Está cada vez mais difícil, e eu acho que o livro mostrou um caminho de que é possível, sim, a gente desenvolver executivos, né, posições de liderança, líderes dentro da nossa própria empresa. E para quem está ouvindo o podcast e não leu o livro, essa quinta passagem, ela fala exatamente de qual transição ali do gestor dentro da empresa? A quinta passagem, ela fala no momento em que o gestor, quando ele era responsável por um único negócio, ele passa a ser responsável por vários negócios dentro da empresa. É a posição de gestor de negócios para gestor de grupos. Ele é responsável pelo sucesso não só de um único negócio, como de sucesso de várias outros negócios da empresa. Legal, bacana. E você, Luísa, como que esse livro bagunçou aí a cabeça, essa sopa de letrinhas aí para aplicação no dia a dia da empresa? A minha opinião está muito alinhada com a da Carol. Eu acredito que atualmente as pessoas buscam talentos, estrelas, como o próprio Rancharan ele menciona, com o objetivo de ser mais simples, mais rápido, e também por uma falta de capacidade gerencial da empresa de treinar, porque isso exige tempo, isso exige dedicação, isso exige uma mudança de cultura. Então, as pessoas, eu acredito que procuram fora, às vezes até numa agência de RH, por ser mais fácil. Assim, eu vivo muito isso na pele. É difícil você identificar novos talentos, é difícil você treinar, você tem outras demandas para fazer. Então, por isso que a cultura também é um ponto muito delicado, porque, de fato, você tem que despender muito tempo nesse treinamento, no desenvolvimento de novas lideranças. Então, eu imagino que esse é o grande insight para mim do livro. De fato é importante, de fato funciona mais treinar dentro de casa do que buscar pessoas de fora, porque tudo isso que a Carol falou.
já existe um fit cultural, a pessoa já está adaptada ao ambiente, então a chance de dar certo, o comportamento já está alinhado. Já sabe as regras do jogo, né? Já sabe as regras do jogo, já está adaptado a como o negócio funciona, como ele se comporta. Então é muito mais... tem muito mais probabilidade de dar certo do que buscar talento de fora. Então, para mim, foi o grande insight, foi perceber que isso é possível. E o livro, ele é uma materialização do passo a passo, basicamente. Ele é muito técnico, ele é muito claro, ele é muito objetivo. Então, você sabe o que você precisa fazer no início, você sabe o que você precisa fazer no meio e no final para dar certo todo o pipeline. É engraçado essa questão das empresas de contratarem uma empresa de RH por fora. Eu ia falar isso. Porque, às vezes, nossos executivos, né, os responsáveis por fazer essa contratação de uma empresa terceirizada para captar novos funcionários, novos líderes, eles acabam esquecendo que não é só a parte de contratação, de entrevistas, de encaixe de fit cultural, fit técnico, enfim. Também tem a parte de treinamento interno, né? Saber que se a pessoa está alinhada, tem adaptação, se está alinhada com os valores da empresa, com o objetivo central da empresa, treinamento técnico também das ferramentas que a empresa utiliza. Então, a contratação de uma empresa terceira, mesmo que válida em alguns momentos, né, a gente também tem que pensar na parte de dentro, como que faz depois que a gente contrata. Sim. Né? Então, o livro também auxilia a gente a fazer essa avaliação, né? Porque todas as passagens, o Charan deixa muito claro que é de suma importância a gente dar feedbacks claros, né? Fazer sessões de coaching com o liderado, né? Para poder instruir ele e sempre estar ali naquela melhoria contínua, né? O curioso é que a parte do livro que mais me marcou foi outra. A gente passou algumas semanas aí fazendo o estudo de livro e com essa conversa aqui agora me veio uma outra lição bem importante. Quando a gente começou a empresa, hoje eu tenho uma contabilidade para médicos. E quando a gente começou lá atrás, lá no finalzinho de 2020, a gente usava muito esse serviço de empresa de recrutamento. E hoje eu vejo a importância das pessoas no negócio, como elas são extremamente importantes, né? Pessoas e processos. E eu vejo que como você terceirizar isso é arriscado, porque quem está recrutando não conhece o dia a dia da empresa, não conhece ali quais são os valores a fundo, o que você realmente precisa. E esse pós-venda ali também não faz sentido. Porque o onboard, você ter esse processo de recepção, ainda mais quando faz contratações em grande volume, né? Recentemente nós tivemos um processo grande de contratação, então você conseguir recepcionar todo mundo, cada um entender toda a jornada do cliente dentro da empresa, o processo de atendimento comercial, isso é bem interessante. E o curioso é que outro processo tinha me marcado muito. Eu comecei startup, né? Empresa no começo, você equilibra todos os pratos possíveis, né? No mínimo ali uns 7 pratos por hora você está equilibrando para tudo dar certo. E uma das passagens que mais me marcou no livro foi o começo, dizendo que para você passar do primeiro pipeline, na primeira evolução ali do pipeline, você precisa largar um pouco que você é o executor ali da tarefa, você é o chão de fábrica, que a gente usou bastante essa expressão ali na apresentação, e você vai passar a gerenciar. E quando você vai gerenciar pessoas, você deixa de gerenciar a si mesmo e passa a gerenciar outros, você tem que se desprender um pouco de entregar o resultado ali você mesmo. Você pegar ali ter aquela satisfação de, deu certo porque eu fui lá, eu vendi, eu fiz acontecer. E quando você passa nesse momento, para mim foi bem marcante, porque eu tenho ainda, né, esse lastro de aquele tesão, aquela emoção de fazer uma boa venda e não... Difícil largar o osso, né? Pois é. Você realmente é um trecho do livro que você não tem que tolerar o processo de gestão. Você tem que aprender a gostar ali de gerir. E quando você transfere essa satisfação para ver o seu time evoluindo, o seu time vendendo, você criando ali, reproduzindo gestores de si mesmo que estão entregando, estão fazendo acontecer como você fazia, você aprender a aproveitar esse momento, isso é fantástico. Mas vamos lá. E o que vocês enxergaram mais no livro aí que acho que vale a pena de trazer para o podcast? Como que as dificuldades que vocês não enxergavam na empresa de vocês, e ao ler o livro falar, caramba, isso aqui realmente eu estava vacilando, eu podia melhorar mais, graças à lição do Rancharan. Fala aí para mim, Luísa.
Assim, na minha realidade, eu venho de uma empresa familiar. Então, os diretores sou eu, meu pai e minha mãe, basicamente. E nesse contexto, o livro me ajudou muito a enxergar os meus pais como gestores de negócio, que são. E o impacto disso na prática foi, de fato, eu ter reuniões da direção com eles com um foco de o que estamos fazendo para a sustentabilidade da empresa. Então, não só aquelas conversas que já existiam de o que vamos fazer para vender mais, o que vamos fazer para resolver problemas X, Y, Z, mas o que a gente está fazendo para a sustentabilidade da empresa. E, assim, o pipeline foi muito importante para mim nesse sentido, no ponto que ele fala de gestão de tempo. Então, o gestor, ele precisa, no nosso caso, que é uma empresa pequena, a gente ainda está vinculado a trabalhos operacionais, então essas reuniões também são muito para conscientizar ele que a gente precisa separar um tempo para conversar sobre isso, para ter essas reuniões, para colocar as ações que a gente estabelece aqui em prática, para justamente, um dos pontos que a gente está conversando aqui, inclusive, não depender de empresas terceirizadas, por exemplo. Como se a empresa ela estiver preparada para criar suas próprias lideranças, isso é um grande avanço para ela. Ela sabe que a empresa está em boas mãos. Isso é tudo numa empresa, né? Então, assim, na minha realidade, eu vi que a direção da empresa precisava se profissionalizar mais. E quando digo direção, meus pais. Então, eu nunca tinha visto isso de uma maneira muito fria. E o pipeline trouxe essa visão mais fria, que independente de quem seja, precisa ser feito um trabalho de gestão sério e não, assim, o que quer fazer, o que é melhor em fazer, o que se sente mais confortável em fazer. Então, colocar na mesa o que a empresa precisa e gerir mais o tempo, pelo menos para balancear entre trabalhos operacionais e estratégicos. Bacana. Meu caso é parecido com o da Luísa também venho de uma empresa familiar, mas assim, eu tive problemas diferentes. Falando na minha posição como gestora, hoje eu atuo na posição de gestora comercial, eu vim de uma escola que eu era gestora de logística. A gente tem um centro de distribuição. Eu atuei por muitos anos, eu comecei a trabalhar na parte logística, eu era muito operacional. De operacional, eu fui para essa área de gestão. E assim, até hoje, apesar de ter um gestor lá na posição na logística, eu até hoje vou para lá quando tem algum problema. Algum BO, ocorreu algum incêndio, eu ainda corro para lá e vejo o que eu posso fazer, o que eu posso atuar. E em alguns momentos eu não deixava o meu gestor trabalhar e tomar suas próprias decisões, elaborar um plano de ação. Então o livro me ajudou a acender esse alerta, né, e falar, peraí, eu tenho uma pessoa lá capacitada, se ela talvez esteja indo para um caminho que não vá em direção à sustentabilidade da empresa, como a Luísa falou, eu tenho que estar ali perto para instruir, para fazer uma sessão de feedback, dar um feedback para ele, fazer sessões de coaching. Então, isso nessa posição foi um dos pontos que o livro me gerou esse alerta, e eu já, imediatamente, já estou me cuidando para não correr para lá toda vez que tem algum problema. O outro ponto também que me alertou foi a posição dos meus gestores nas minhas diversas áreas, né, financeiro, RH, até uma parte comercial, que eu tenho um outro setor comercial, que eu preciso ter mais treinamentos, fazer mais treinamentos com a minha equipe na questão de gestão, de dar mais ferramentas para eles trabalharem e eles tomarem as próprias decisões e para alcançarem os objetivos da empresa. Legal. Recentemente a gente teve uma palestra com o Rafael Covre, da Casa do Adubo, que trouxe um pouco da experiência da venda e mostrou, eu acho que de forma bem clara, a gente, óbvio, né, cansa de ouvir o quão importante é a governança para as empresas, e esse pipeline de liderança, essa leitura do Rancharan, ele mostra que
sem um pipeline bem definido, desobstruído, bonitinho ali, funcionando, a governança ela fica difícil. Acabar com esses vícios aí de querer intervir ali ao invés de não deixar de executar por si mesmo e orientar, estar disponível ali para o seu time para que eles mesmos possam fazer isso. Isso é muito difícil. Mas eu acho que como qualquer coisa nova que a gente faz na vida, o hábito, criar um hábito ali é difícil. Acordar cedo, fazer um determinado esporte, melhorar cada vez mais um determinado esporte, enfim, cada decisão, cada novo hábito que a gente traz para o nosso dia a dia, demora para a gente conseguir implementar de vez, de forma efetiva. Eu acho que o livro traz um pouco disso. É complicado, é difícil, mas quando a gente tem conhecimento que, existem possibilidades de eu ter ali a minha gestão de alta performance ser melhor graças a um respeito ali das etapas de liderança, eu acho que isso dá um combustível extra, dá um norte melhor para a gente conseguir atuar. Eu acho que foi até uma fala do Vitor, que estava com a gente no grupo, infelizmente não conseguiu vir para o podcast, mas ele, antes da apresentação do livro, a gente estava conversando ali na frente do palco lá no dia da apresentação, e ele falou, todo empreendedor decide abrir uma empresa, e eu me identifiquei muito isso quando eu abri a empresa. Bom, o primeiro passo, você cria a empresa, mas depois você não sabe mais o que fazer, você não sabe o que você vai implementar ali na sequência. E o Vitor comentou, ele falou, rapaz, todo empreendedor devia ler esse livro umas 10 vezes, pelo menos para saber como que serão os próximos passos ali e estruturar melhor esses próximos passos. E aí foi um debate que gerou uma série de idas e vindas ali de perguntas na nossa apresentação, foi bem legal, que muitas pessoas ali, com empresas familiares ou empresas menores, perguntaram, e aí? Minha empresa é menor, tenho 30 colaboradores na minha empresa. Como que eu faço para estruturar um pipeline de liderança, às vezes com as 6 passagens dentro de uma empresa menor? Será que isso é viável? E o autor, ele trata isso, inclusive, num capítulo. Ele tem perguntas e respostas ali, como uma forma de atualizar o livro. E fizeram essa pergunta para eles, mas sem spoiler aí, vamos lá. O que vocês acham? Vocês acham que empresas menores conseguem usar o pipeline de liderança e como que elas conseguem usar o pipeline de liderança ali no dia a dia? Eu acredito que consegue sim. Lógico que a gente não vai conseguir utilizar 6 passagens, né? Mas eu acredito ali que as primeiras 3 passagens, né? Gerenciar a si para gerenciar outros a gerenciar gestores. Eu acredito que a gente consegue sim aplicar. E a gente reduz um pouco o pipeline ali, em vez de 6 passagens, utiliza 4 passagens, né? Talvez um gestor de negócios que numa grande corporação vai estar responsável por um único negócio, talvez numa empresa menor, esse executivo seja o próprio CEO da empresa, né? Então, eu acho que é sim possível, é só a gente enxergar a organização da empresa, quem está no nosso organograma ali, nossas funções e definir a passagem. Foi um pouco o que você trouxe das unidades de negócio, né? As BUs. Isso é bem interessante que mesmo numa empresa menor, você consegue ali criando divisões distintas, negócios distintos dentro da mesma empresa, como você consegue às vezes alocar gestores ali, ter um gestor que vai ser responsável, que não necessariamente é o CEO, né? Legal. E você, Luísa, conta pra mim. Na minha visão, uma maneira boa de se pensar como adaptar os ensinamentos do livro numa realidade de empresa pequena é seguindo a essência do livro. O que seria a essência do livro? O que assim, olhando de uma forma mais global, né? O livro fala o tempo inteiro que o gestor precisa ser responsável pelo gestor que está abaixo dele, e isso vale para todas as passagens que você for fazer. Isso. Todos os gestores precisam gerenciar bem o seu tempo. Quanto mais acima a pessoa tiver na hierarquia, mais ela vai olhar a longo prazo, seja lá quantas passagens ela tiver. Então, assim, eu dei exemplo de duas ensinamentos essenciais e que a gente pode fazer um paralelo com a nossa empresa e que vai funcionar muito bem. Então, talvez, quando a pessoa é muito sistemática, ela pode tentar encaixar o livro, tentar encaixar certinho. Nossa, mas eu não tenho esse cargo, eu não tenho aquele outro cargo. Por exemplo, na minha empresa eu não tenho um cargo de gestor de gestores. Isso eu imagino que seja para uma empresa bem mais estruturada que a minha. Mas eu posso muito bem pegar o ensinamento, que é qual, principalmente dessa passagem, formar gestores e acompanhar o trabalho dos gestores de primeiro nível. Seria eu, por exemplo.
eu sou a gestora de negócio, mas eu tenho que acompanhar esse desenvolvimento dos líderes que estão abaixo, na hierarquia, estão abaixo no organograma. Então, assim, eu acho que o segredo é você olhar para a essência do livro e saber o que você pode aplicar dentro da sua empresa baseado na essência e não necessariamente no cargo específico que ele está montando. É claro que, como ele destrincha cargo a cargo, você pode olhar e falar, poxa, nessa função de gestor de negócio, ninguém está olhando a longo prazo. Eu sou gestor de negócio, mas eu não estou olhando a longo prazo, que é uma grande função, é a principal função desse cargo, por exemplo. Então, eu vou absorver essa função para mim. Mas eu não consigo dar muita atenção para liderar. Então, eu tenho que passar essa função para outra pessoa para olhar com mais atenção. Então, é isso. É pegar os ensinamentos e tentar fazer com que seja colocado em prática o que ele ensina e não necessariamente encaixar exatamente em cada cargo. Legal. Eu tive essa experiência bem mais na carne. Vocês vêm de um histórico de empresa familiar e lá conosco foi diferente, porque eram só os sócios que eram responsáveis por toda a empresa. E quando a gente vai começando a crescer, começando a ter colaboradores, começando a avançar, que a gente vai ter que vai se desprendendo, tem que entender que não comporta mais aquele trabalho ali, você vai ter que ir criando essa estrutura já bem definida, já mais sólida, para que aquilo ali não vire um problema lá na frente. É muito mais fácil você ensinar alguém que nunca dirigiu do que alguém que já dirige. Tem que mudar o estilo de Exatamente. Tirar vícios ali. Então, quando você começa uma construção já saudável, acaba sendo muito mais fácil de manter a estrutura ali toda funcionando perfeitamente bem. Com certeza. Bom, meninas, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Mais um bate-papo aí sobre liderança. É sempre enriquecedor a gente estar trocando essa ideia. O vínculo que a gente cria com essas apresentações, com essa troca de ideia é sensacional. E é isso. Esse foi mais um podcast foi mais um ILAcast do Instituto Líderes do Amanhã. Se você conhece alguém que se interessaria ou já está passando por algum problema desse, de ter que contratar pessoas do mercado ao invés de formar as pessoas da sua própria empresa, mande esse podcast, acompanhe o podcast do ILA, sempre com conteúdos da mais alta gestão, da mais alta liderança ali, com aprendizados ali de quem estuda para que isso aconteça e apresenta isso ali para os outros associados, procurando sempre uma melhoria contínua de todos que fazem parte do Instituto. Obrigado aí pelo tempo de vocês e até uma próxima. ILAcast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.